Hoje estamos recebendo aqui o vereador Vilarinho. Bom dia, vereador. Bom dia, Leopoldo. Bom dia, ouvintes da rádio Formato FM. Bom dia, Luiz Manuel. Bom dia, Camila. Um pouco atrasado, né? Vereador, como sempre, se não chegasse atrasado, não era o Vilarinho, né? Mas tive aí uns probleminha na parte da manhã, acabei que chegando, atrasando aí 20 minutos. Não, mas que é importante que vocês chegaram. Luiz Manuel também, ótimo dia. Gazeta está aqui participando conosco. Bom dia, Leopoldo, bom dia, Vilarinho, Camila, todos os rádio ouvintes aqui da Rádio Formato FM. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui na nossa querida Formato FM, participando ao vivo. Que jóia, você sempre está aqui com o Paulo, né, trazendo informação, trazendo notícia do empreendedorismo, então, isso é muito bom. Vilarinho, vamos falar um pouco do Legislativo? Bora, Léo. O que você pode falar do Vilarinho? Vamos começar pelo Vilarinho. Quem é o Vilarinho? Léo, o Vilarinho é o vereador de segundo mandato, né? Fui reeleito, bati a eleição em 2020 com 174 votos e depois, consequentemente, venci a eleição novamente, a reeleição. Fui o único vereador que basicamente dobrou os votos, né? Saí de 174. Isso é um sinal que você está no caminho, né? Porque dobrar voto não é fácil. Não é fácil. A luta nossa ali no Legislativo, ela é difícil, ela é diária. Eu sou um vereador, que eu sou atuante, eu vou todos os dias na Câmara, atendo a população de modo geral, enfrento os problemas de cabeça erguida, mesmo sabendo que o município está passando aí por uma crise financeira difícil, mas a gente já está lá. A gente fala que você esteve lá, já presidiu aquela casa, você sabe a dificuldade que nós temos, né? Nós somos ali o para-choque dos problemas pertinentes da cidade. Então, o vereador Vilarinho vem aí para o segundo mandato, sempre atuando, não perdi minha essência de atender o povo. Deixei de já tem aí basicamente 3 anos que não faço mais indicação e nem requerimento, porque na verdade o vereador faz a indicação, o que manda mesmo é o interesse do prefeito, né? O prefeito que sabe ali as condições que ele tem, se tem verba para fazer isso ou aquilo. Aí você faz uma indicação, não dá certo, você acaba ficando frustrado, o povo acaba te cobrando, mas você fez indicação, não virou nada. Mas eu tenho percebido que às vezes você não tem feito as indicações, mas você vai ao prefeito, fala com ele da necessidade da comunidade e aí resolve também, que é a mesma coisa ou até melhor do que fazer a indicação e ela não for concluída. Eu tenho um trabalho, eu faço um trabalho mais assim, no silêncio, né? Eu tenho uma conexão bacana com o prefeito sempre tem me atendido lá no gabinete dele, e eu levo os problemas da cidade lá para o prefeito, e ele tem resolvido, na medida do possível, conforme eu disse, mesmo o município sofrendo com uma forte crise financeira. São Simão foi um dos municípios mais afetados em todo o estado de Goiás, em virtude da queda drástica da receita, e o município está passando aí pelos perrengues, ser revertido isso aí no futuro, mas ele tem atendido na medida do possível. Mas eu tenho, Léo, antes de tudo isso, muitas requerimentos que foram feitos no passado e que os outros prefeitos que passaram pela prefeitura durante o mandato passado, apenas uma das minhas indicações foram atendidas, que é a questão do posto de emissão de identidades que hoje existe. Inclusive, nós precisamos resolver essa questão, preciso despachar com o prefeito referente a isso, porque estamos fechados, o pessoal está fazendo identidade no Paranaiguara e nós precisamos regularizar aquilo o mais breve possível para estar atendendo o nosso povo, né? Porque aquilo tem sido uma referência. E até é bom fazer um comparativo, vereador, que o prefeito anterior recebeu a casa de 30 milhões no caixa para fazer o mandato dele. E o prefeito atual perdeu, só nesses 10 meses, 30 milhões, porque está aí uma perda do ano anterior para cá de em torno de 2,5 milhões a 3 milhões por mês, né? Então a gente pode fazer esse comparativo, que é exatamente o que você está falando da perda de arrecadação. Exatamente. O prefeito atual, ele é o inverso do outro, né? Dos outros que passaram. Os outros viveram períodos de vacas gordas, né? E nós estamos vivendo um período de vacas magras. Naquela época, quando o então prefeito, o ex-prefeito Assis, que consequentemente teve aí seu mandato cassado pelo processo, ele reverteu logo após.
que acontece? Quando ele assumiu a prefeitura, ele pegou uma gordura financeira mais ou menos entre 33. Quando ele saiu, deixou 30. Então é fácil governar em cima de muito dinheiro. Mas mesmo assim, se você fazer um comparativo daquela ocasião com a atual ocasião, eu vejo atual uma perspectiva mais avançada, mais proativa e propícia para o município, porque você vê, o prefeito ele tem atacado, além de ter feito asfaltamento basicamente em 60% da cidade, mais de 300 quilômetros de asfalto. Ele fez também, ele teve coragem, foi o primeiro prefeito na história que teve coragem de peitar a urbanização do garimpo, porque vamos falar, é um assunto que é interessante, eu sempre falo do garimpo. O garimpo é a entrada, é a porta de entrada para a praia. Se nós não urbanizar aquilo ali, empresário nunca vai investir. Na hora que o empresário desce aqui em São Simão, já vê ali, não tem uma entrada duplicada, não tem um lugar, uma entrada bonita, a cidade, sabe? Então, assim, chega ali no garimpo, vê um garimpo vulnerável daquele jeito, como é que o empresário vai fazer investimentos ali de 20, 30 milhões numa praia, fazer um resort, fazer uma... Então o cara não vai, chega lá na praia, vê a praia do jeito que está, basicamente deserta por causa... A movimentação de um local, ele vem com a persistência, com a continuidade e a consistência de eventos. Então o município está enfrentando dificuldade. Se o prefeito fazer evento, ele vai deixar de arcar com os outros compromissos que tem. Já não está conseguindo arcar com os outros compromissos, imagina se fazer o evento. Se imaginar que dentro de um planejamento o mandato anterior recebia 13 milhões e agora em torno de 10, ou seja, basicamente você paga as contas que tem do dia a dia. Os investimentos acabam não podendo acontecer, só que você falou, o garimpo é uma área de expansão turística, e você tem falado muito bem disso lá na Câmara. Se pensar no investimento que virá para o futuro, porque às vezes as pessoas, né, Luiz Manuel, pensam hoje, se você investe no garimpo, amanhã vai ter casa, se tem casa tem infraestrutura, se tem infraestrutura e casa, tem serviço. Se tem serviço é porque a loja de material de construção investiu, é porque o turista veio. Então isso também é muito investimento. Nós precisamos fazer essa mudança. O prefeito, a visão dele é louvável, porque assim, eu sei que tem muita gente ali no garimpo que ficaram chateados, às vezes resistiram aos avanços das obras. Mas o que acontece? A pessoa tem que analisar o seguinte: você imagina quanto que é um terreno dele hoje e quanto vai ser o terreno dele no futuro. Eu vou para esse lado. Enquanto ele não tinha nada, porque ele não tinha documento, era uma invasão de área pública, hoje ele pode ter a possibilidade de ter sim o seu lote ou sua área, com energia e com água, né? Esse é o grande problema aí, Léo, porque os outros prefeitos, olha só pra você ter uma noção, anteriormente eles mandavam entrar, fazia política em cima do bem público, falava, olha, entra lá, faz isso, você entendeu? Pode entrar, depois eu te dou o documento. Mas aí o que aconteceu? Fazia política em cima. Então, eu acho que ali o garimpo deveria ter feito o quê? Antes de tudo, eu acho que deveria fazer todo o projeto de urbanização, fazer o esquadramento das quadras, das ruas, os lotes. Olha, eu não tenho residência para dar para vocês, mas eu tenho um lote para dar para vocês. Então faria o lote dentro da medida certa, 20 por 20 ou 20 por 25, você entendeu? O pessoal ia construir em cima do trem organizado, não foi feito dessa forma. Então o pessoal, e não tira a razão do pessoal ter invadido. Por quê? Porque se não tem moradia, só um pai de família, pai de seus filhos, um pai de família que ganha salário baixo, porque outro problema que nós enfrentamos em São Simão é a questão de qualificação de mão de obra. Agora com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria do Governo, parece que as coisas começaram a caminhar, mas a gente precisa melhorar essa dinâmica. Até agora, recentemente, eu estive conversando com a direção do pessoal da Rumo, eles me ligaram, pediram uma conversa comigo, disse que tinha me ouvido e tal, queria uma troca de ideia. Ele fez várias perguntas, inclusive tem aí umas 2 semanas isso, falou que achava dele fazer um trabalho campal em São Simão, perguntando para detectar as deficiências sociais, e enfim, eu conversando com esse pessoal, expliquei a realidade de São Simão, a estrutura de São Simão. São Simão precisa melhorar a estrutura da cidade, a cidade precisa melhorar,
lá. Nós precisamos trabalhar, abrir essa mente para o futuro, trazer empresa para cá, qualificar a mão de obra. Empresa, antes dela estabelecer no lugar, o que ela faz? Ela faz um estudo dentro do município para ver se o município está preparado para receber ela. Se tem demanda de mão de obra, se tem demanda logística, tudo isso é calculado. Nós temos um município privilegiado, porque olha só, nós temos uma BR federal que corta São Simão. Poucos municípios têm o prazer o privilégio de ter uma BR federal. Nós temos BR federal, nós temos hidrovia, nós temos ferrovia, nós temos um aeroporto, nós temos os modais necessários para desenvolver a cidade. Nós estamos a 120 quilômetros do estado de São Paulo, passando por Icurama, Limeira do Oeste. Nós estamos a 120 quilômetros também do Mato Grosso. Então o que acontece? Por que o São Simão não sai desse atoleiro? Aí nós estamos condicionados a arrecadar em cima do que já tem. Então não avança, o município precisa de avançar, nós precisamos trazer. E eu vejo o prefeito atual com essa visão para o futuro. Eu admiro, mesmo ele sofrendo algumas... É óbvio que toda gestão tem seus erros e acertos, mas eu vejo que a ideia, de modo geral, do prefeito é para avançar para o futuro, é preparar São Simão para o futuro. Nós tivemos um prefeito bom para o povo, nós tivemos um prefeito assistencialista em São Simão, mas nós nunca teve um prefeito bom para a cidade e para o município, para se potencializar e desenvolver o município, para trazer dinheiro para São Simão. Por exemplo, nós temos um turismo público. São Simão tem que tirar dinheiro dos cofres públicos para fazer turismo. Então, na verdade, nós compra turismo, nós paga para ter. Não teria que ser o inverso, nós ter o turismo gerar receita para o município, porque o dinheiro de lá nós investir no próprio turismo, investir também... Quando eu vejo as pessoas, você falou certinho em cima do que é o turismo realmente de qualidade. Eu vejo as pessoas reclamarem quando a gente fala de uma terceirização ou investimento público-privado na nossa praia. A pessoa sai de São Simão, né, Luiz Manuel, e vai lá em Goiânia para participar de um sertanejo, não sei o quê, ou lá em outro lugar, e paga aí 400, 500 reais para ver vários shows sertanejos. Mas ele não aceita a gente entregar aqui para a iniciativa privada e cobrar, e ele participar, porque aí vira um problema. Mas então, por que a pessoa dentro da nossa cidade sai, roda aí 300, 400, 500 quilômetros para assistir um show e aqui não pode pagar? Então, a gente tem que mudar isso aí, é exatamente o que você falou. Essa é a realidade de São Simão, é a retórica negativa de São Simão. O nosso povo de São Simão acostumou já com esse negócio de tudo é livre, tudo é 0800. Tem que acabar com isso. O povo, nós temos que ofertar para o povo, que nem eu falei, uma coisa afeta a outra. Por exemplo, se nós investir em qualificação de mão de obra, trazer empresa para cá, nós vai gerar emprego. Gerando emprego, o povo não fica muito refém só de prefeitura, Então o que acontece? O povo vai ter o dinheiro. Mas eu vou fazer um contraponto, vereador. É assim, você falou certinho, eu continuo dizendo, o seu pensamento é o correto. O problema é que o nosso povo, você falou da retórica, não aceita. Você sabia que a Rumo, você falou, ela inclusive deu a ideia para o pessoal da Rumo, ontem eles começaram a fazer o serviço aí na rua, fazer um levantamento social das necessidades, teve um pessoal lá inclusive na prefeitura, na Secretaria de Governo, mas eles abriram 45 vagas para maquinista. Você sabe quantos de São Simão habilitou e quis fazer e hoje é maquinista? 2. Não. Então aí o pessoal fala, não tem serviço, tinha mais 43. Mas aí que está o detalhe, veja só, nós temos que vencer essa barreira negativa. Em virtude de nunca ter tido esse avanço, o que acontece? O povo acomodado. Hoje nós temos muita gente trabalhando na Vale do Pontal, nós conseguimos através de muito contato com a Jales, eu consegui trazer a Jales para São Simão, inclusive as entrevistas de emprego eram feitas lá no meu gabinete na Câmara. Nós abrimos a Câmara Municipal para atender o povo e tentar empregar o povo. Tanto a Jales, o Grupo Jales, eu acho que fez mais ou menos, a Camila está aqui, é prova disso. Então, assim,
como a Vale do Pontal, que hoje é CMAA. Então, o que acontece? O nosso povo, eles imigraram. Então, assim, geralmente, quando tem um curso, às vezes fica inviável, às vezes muita gente tem interesse de mudar, mas ele tem que fazer uma escolha. Ou ele vai para trabalhar e ganhar o seu sustento da sua residência, da sua família, ou ele dá um tempo e vai fazer o curso. Então, assim, hoje, São Simão, por esse lado, partindo para essa premissa, São Simão está numa situação boa. Nós precisamos começar a trabalhar essa população. Hoje nós temos uma população flutuante em São Simão grande, que usa as nossas plataformas básicas, que usa saúde, usa social, e esse povo ainda não habilitaram em São Simão. Boa parte desse povo, eu conheço gente que tem 8, 10 anos aqui, ainda não estabeleceu aqui de forma definitiva. Ainda o cartão do SUS é lá da região dele, ainda o título dele é lá da cidade dele. Então São Simão perde receitas por isso. Então nós temos que fazer um trabalho de conscientização, uniformizar essa pegada, para que esse pessoal habilite em São Simão. O custo-benefício vai para lá, mas a despesa nós que arca. Então por isso São Simão, muita gente fala, mas por que 10, 11, 12 milhões São Simão não consegue? Paranaiguara logo ali. Mas gente, pega o custo operacional de Paranaiguara e compara o custo operacional de São Simão com relação à gestão pública. É muito, nós arrecada mais, arrecadamos, nós somos o primo rico, somos. Mas a estrutura nossa é muito grande. A estrutura nossa é muito grande. Quantos médicos nós temos? Aqui em São Simão nós temos assim, precisa melhorar? Precisa, mas para melhorar precisa de dinheiro. E para ter dinheiro, nós estamos aí, o prefeito está buscando, está batalhando para ver se consegue ter um gás, aí, um oxigênio aí no futuro. Inclusive até esse oxigênio vai dar um start na gestão, se porventura transcorrer e acontecer. Mas assim, a nossa município está passando uma crise difícil. Voltando ao assunto aí, muita gente fala, mas o povo de São Simão é preguiçoso, o povo não gosta. Não é. Veja só, vamos lá. Mão de obra qualificada. Uma empresa hoje, se você ir ali pro Trevo, você vai ver quantos carros bonitos saem para Speak Brasil para levar a gente na parte da manhã. CEMIG, essas melhores casas estão todos com o pessoal da SPIC. Por quê? Porque os caras têm mão de obra qualificada e eles vêm. Até hoje nós não temos um curso de comandos pneumáticos em elétrica pneumáticas, sistema hidráulico, sistema método cascata, nós não temos isso aqui em São Simão. Isso aconteceu, você sabe quando, Léo? Em 1990, teve uma vez lá em Paranaiguara que levaram um povo daqui para lá, inclusive o pessoal era da CEMIG, foi para lá para melhorar. Eu fiz esse curso naquela ocasião e o pessoal acabou trabalhando na CEMIG, inclusive boa parte deles aposentaram, que é o Eli, é o Gilberto, nós todos fizemos curso da CEMIG lá em Paranaiguara. Mas voltando lá, hoje aqui em São Simão, se você olhar nos mercados gradativamente, o pessoal sai do Cláudio Honor, entra no ABC. Sai do ABC e vai para o Paranaíba. Então ele fica rodando. É supermercado, é farmácia, é entregador de entrega, que hoje já é uma prática costumeira do nosso povo, é posto de gasolina. Então o nosso povo fica girando. Por quê? Por falta de qualificação de mão de obra. Então agora a gente vê essa gestão, uma gestão arrojada, uma gestão que está buscando. A gente tem um polo ali à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem uma conexão bacana, ele é virador, ele corre atrás, tem você à frente da Secretaria de Governo. Então as coisas aos poucos ele vai começando a engatilhar para o futuro, porque se nós tivermos mão de obra qualificada, se nós tivermos estrutura, se nós tivermos uma gestão arrojada para fazer proposição junto a essas empresas, no futuro nós vamos trazer. Inclusive isso é pertinente à sua própria secretaria. A Secretaria de Governo, ela é específica para quê? Para fazer essas conexões. Então no futuro eu acredito que você é um cara que está bem preparado, você tem uma habilidade muito grande, um conhecimento, até sempre eu te admirei por isso. E eu tenho certeza que você à frente do governo, assim que as coisas dão uma melhoradinha, São Simão vai potencializar. Eu não creio que o doutor seja o prefeito que venha fazer a mudança de vez, mas ele vai ser o início. Ele vai preparar São Simão para o próximo sucessor dar continuidade a esse trabalho e fazer mudar São Simão, porque o tempo é curto. Se houver essa alteração na lei lá e o mandato se estender, hoje eu sei que a população, de modo geral, boa parte da população tem criticado o prefeito.
em virtude da votação que o prefeito teve, os compromissos, mas o povo tem que entender que São Simão está passando uma dificuldade muito grande, o prefeito não consegue abraçar tudo. Precisa ser consertado? Precisa. Tem algumas deficiências que precisam ser consertadas? Tem, mas para isso precisa de recurso, e recurso tá difícil. A gente sabe que não é só São Simão agora recente, que nem você falou, enquanto nos pegou 30 milhões de reais em caixa, nós pegamos o município. Não, nós pegamos o município com 3 milhões de dívida. Nós pegamos o município com 3 milhões de dívida. Então, o que transcorreu lá atrás está afetando agora. Na verdade, essa dívida ela é um pouco maior. Porque se você contar que só 10 milhões é da energia que tem que ser parcelado, que foi parcelado dos anteriores, você vem aí INSS, você vem as despesas correntes que tinham. Eu falo para você que está na casa aí dos 20 milhões que assumiu a prefeitura aí com dívida. Eu não trouxe meu prospecto do TCM, eu fiz uma visita lá no TCM agora recentemente, até eu estive lá, a vereadora Patrícia Jorge e o vereador Neno. E diante a muitas falas que existiu durante aí nos corredores da Câmara, algumas pessoas me perguntaram, nós tivemos a oportunidade de ir lá para ver a real situação do município. Então, o prefeito atual é o prefeito que menos está fazendo dívida. Se você fazer um comparativo geral, se tem uma dívida de 20 milhões de reais, por exemplo, essa dívida vem de lá. Ele herdou a dívida. Ele herdou dívida de INSS, ele herdou dívida de energia, ele herdou diversas dívidas. Uma coisa que eu vi que não fala lá, que às vezes as pessoas falam da questão da dívida, mas não fala que a dívida, por exemplo, do INSS, que ela está sendo bloqueada aí o FPM praticamente há 2 meses, que se você imaginar que o FPM está vindo em torno aí de 5 milhões, em 2 meses nós tivemos uma perda de 10 milhões de bloqueio do INSS, de dívidas anteriores, que não era do prefeito e ele está pagando. E para quem já perdeu 2,5 milhões, 3 milhões, ainda perder mais 10 pagando dívida anterior, aí você imagina como que fica. Vamos deixar um pouquinho o Luiz Manuel, que nós dois que foi. Você que é vereador e eu já fui, parece que nós não para, né? É só para finalizar a linha de raciocínio nossa, para antes de eu trocar essa ideia com o Luiz Manuel, eu vejo que nós estamos no caminho certo. Estamos passando dificuldade, estamos. Existe São Simão, você sabe que é costumeiro a politicagem aqui, ela termina uma eleição e já começa a outra. Então, assim, a gente vê muita politicagem, muita alardes nas redes sociais, é disso ou é aquilo, mas são pessoas que estavam, boa parte desse pessoal, tem muita gente boa, mas boa parte são pessoas que talvez, pessoas oportunistas, que sempre precisou do município e o município ia lá e abraçava. A famosa política assistencialista. Então, quando isso muda, automaticamente você gera insatisfação na população, da boa parte da população que utiliza essa linha aí. Então, eu quero dizer para você o seguinte: São Simão precisa continuar nessa ideia de crescer. A urbanização do garimpo foi uma indicação minha, que nem eu falei, é uma das minhas indicações, e eu vejo isso com bons olhos. Acredito na gestão que vai fazer aquele garimpo funcionar, que vai asfaltar aquele garimpo. Acredito que o nosso turismo no futuro, ele venha, talvez esse ano foi um ano, muita gente fala, mas não teve as festas em comemoração ao aniversário da cidade. O prefeito, ele ficou com a faca no pescoço. Se ele faz festa, ele não paga folha. Ele teve que escolher, ou pagava, honrava os compromissos, pagar a folha, que já está sendo difícil, em virtude da perca de receita, porque a receita, quando ela cai, o índice da folha sobe. Então, o prefeito, quando a receita caiu, o índice foi lá em cima. O que o prefeito fez? Ele teve que fazer reajuste na folha para adequar ela dentro dos 52%. Eu vi, só para fazer um parênteses, eu vi uma reclamação de uma pessoa também falando aí nas redes sociais da questão da quantidade de funcionário. Aí um dia eu ouvi até o prefeito numa reunião nossa interna falando, e eu vou trazer ela para cá. Aí as pessoas falaram, por que então não cortar funcionário? Por que não diminuir? Já que tem muito,
e na cabeça da pessoa achando que a estrutura está muito grande. E ele falou assim, agora, e principalmente, não é esse momento. Você imagina a gente fazer cortes de funcionário e a prefeitura diminuir aí esse recurso que ela coloca na cidade, onde gera o comércio, onde ele gasta no comércio, o comércio também contrata seus funcionários, aí sim é um estrago. E é o que você falou, ele está fazendo uma ginástica para poder aí pagar a folha e sempre pagando em dia. E não tirou um funcionário, porque é o que injeta dentro da nossa comunidade, que é o maior recurso que entra hoje dentro de São Simão. Eu entendo a forma como o doutor faz gestão, eu entendo, às vezes ele até de certa forma, ele acabou que centralizando mais as suas atenções a questão administrativa e automaticamente tem atendido muito pouco a população. Mas a população, quando ela procura o prefeito, é só para levar problema. No município, o prefeito não vai dar conta. Se ele falar, e o Alisson, ele tem um coração grande com relação a isso. Ele não sabe falar não. Está aprendendo agora. Agora começou a aprender a falar não. Mas o prefeito, então as pessoas vão lá e boa parte para pedir isso, pedir aquilo, quero compromisso, quero trabalho, porque a matemática ela é simples. Quanto mais votação você tem, mais compromisso você tem. Se você tem pouco voto, então você tem pouco compromisso. A quantidade de compromisso vem de acordo com a sua votação. E a lambada de voto que ele deu aí nas urnas aí, isso de certa forma fez com que ele automaticamente ausentasse um pouco, mas na medida do possível, com certeza ele vai voltar a atender o povo. Voltando a essa questão, o caminho seria um choque de gestão. Mas São Simão não está preparado para um choque de gestão. Economicamente, em todos os sentidos, não está preparada para um choque de gestão. Um choque de gestão é um trem muito complicado no município. O município que sofre um choque de gestão, ele automaticamente, ele fica basicamente... O prefeito, o tempo é curto. Se ele tivesse a probabilidade de ter 2 mandatos aí talvez seria a alternativa. Mas um choque de gestão é duro, afeta o comércio local, que nem você falou. Hoje, esse dinheiro que o erário público ele paga, o servidor, ele circula na cidade. Então o comerciante, de certa forma, chega no final do mês, vai receber uma notinha, vai fazer, então ele distribui o dinheiro. Então, assim, de certa forma, eu não vejo assim, eu acho que esse choque de gestão aí, essa reestruturação na gestão, talvez ela não seria viável momentaneamente. O Alisson está buscando recurso, está previsto de entrar um oxigênio bom aí no futuro. Se esse oxigênio de fato acontecer, São Simão vai viver momentos melhores. Então estamos aí na ansiedade, aguardando esses recursos vir. Ele é muito inteligente, ele vai em Brasília, ele mexe os pauzinhos, ele corre aqui, ele corre ali. Então a gente vê que ele está lutando. Você sabe que quando a conversa é boa, ela vai espichando, né? Nosso tempo vai diminuindo. Vamos deixar Luiz Manuel te ocupar um tempo, senão a gente Exatamente, meu amigo Luiz. Leopoldo, pegando carona no que já tem sido dito aqui, que é uma questão assim que afeta todos os segmentos, todos os setores da administração e da sociedade de São Simão, sem sombra de dúvidas, que essa crise orçamentária que nós estamos vivendo, e por esta razão um replanejamento da gestão sobre coisas que não aconteciam antes e agora não podem acontecer por questão de falta de dinheiro. Vereador, eu tenho recebido algumas informações. A gente falou sobre muitos assuntos aqui hoje no programa, mas a saúde continua sendo sempre um assunto muito em voga, muito presente, e as pessoas acham, e com razão, que a saúde é a prioridade número 1 dentro do município. Nós estávamos encontrando algumas dificuldades aí em relação à área de medicamentos e tal, e as pessoas têm me perguntado no Gazeta: Luiz, está faltando remédio, o que está acontecendo? O prefeito fez de maldade ou é um novo replanejamento? O que realmente está acontecendo em relação aos medicamentos? E se a prefeitura tem algum
projeto aí para mudar essa situação, vereador? Luiz Manuel, que nem eu disse, o município existe algumas pontas frágeis que precisam ser bem amparadas. E a saúde e o social são uma dessas pontas frágeis que tem. É como se fosse a vida sua. Quando você nasce, você pertence a uma ponta frágil. Por quê? Porque você depende de alguém que te olha, que cuida de você. O meio da vida é o momento que você tem a liberdade de fazer suas coisas. O final da vida você volta a depender novamente. Então vamos lá, vamos voltar aqui na questão aí da questão de remédios, essas coisas todas. De certa forma, o município, em virtude dessa queda, é aquilo que eu volto a dizer. Nós temos em São Simão uma população flutuante muito alta que usa as nossas plataformas, e duas delas é o social e a saúde. É o pessoal que vieram de fora e estabeleceu em São Simão, e nós fica com esse custo-benefício e nós não recebemos, nós não tem retorno desse custo-benefício. Então, por isso que São Simão hoje é um buraco sem fundo nesse quesito. Se trazer aqui um caminhão de cesta básica, vai embora dentro de 2, 3 dias. Se trazer 2, vai embora em 2, 3 dias. Deixa eu só fazer um parênteses dentro do que o Luiz Manuel falou. Eu vou chegar lá na linha de raciocínio para concluir a fala dele. Temos aí algumas verbas para vir. Na medida que a receita caiu, Luiz, nós automaticamente houve um recuo em todos os setores, principalmente na saúde e no social. Você entendeu? Principalmente na saúde social. Mas o prefeito, isso é um tempo curto, o prefeito já está buscando alternativas para mudar isso aí, você entendeu? Inclusive nós temos aí as questões dos médicos, honrar os pagamentos, os proventos do médico. Fui até procurado aí por 2 médicos para interceder em favor deles. Mas o que acontece? Já tem um dinheiro já previsto para vir. São Simão hoje está sobrevivendo, vou ser muito sincero com você, com as emendas que está vindo. As emendas têm ajudado o prefeito aí você fala assim, mas é planejamento? Não é questão de planejamento. O planejamento está certo. É a receita que caiu. Então, quando cai a receita, cai em todos os sentidos. Você tem que readequar. O prefeito ele não está tendo muito espaço para mexer. Então, o que acontece? A saúde nossa precisa melhorar? Precisa. Mas eu falo que precisa melhorar nessa questão da assistência, que volto a dizer, é um assistencialismo, você entendeu? Há questões de ofertar remédios. As pessoas são mal acostumadas em alguns aspectos. De certa forma, nós temos realmente uma população carente aqui em São Simão, que é de fato carente, mas é um percentual muito pequeno. Existem pessoas que têm condições de ter remédio, comprar remédio, vai lá na farmácia e retirar o remédio. Eu já presenciei isso várias vezes. Ainda essas são as pessoas que mais brigam, que vai para os grupos, que, você entendeu? Gasta dinheiro desnecessariamente com outras coisas, mas para comprar o remédio, acha que a prefeitura tem a obrigação de dar. Concordo. A prefeitura tem sim fazer o papel dela, porque isso se resume em gestão social. Ofertar remédio, contribuir com remédio, mas eu falo para você que já existem sinais positivos de estar resolvendo essa questão, que nem eu falei, o município está passando uma crise drástica. Um dos municípios que mais foi afetado no estado de Goiás foi São Simão. Nós perdemos 3 milhões de reais, basicamente próximo a 3 milhões. Você pega 3 milhões de reais por mês. Você pega lá, não vamos falar muita coisa não. Você vai pegar lá, vamos falar aí, 10% desses 3 milhões investe em remédio e 10% em social. Quanto daria? Você entendeu? 300 mil de remédio por mês. É muito, daria para suprir a necessidade. Então a queda de receita, de certa forma, afetou. O prefeito hoje, ele tem que pagar folha, ele tem que, eu falo, com pouco recurso que tem, essa receita dos 3 milhões que perdemos era a reserva que tinha para fazer e suprir esses buracos que tem, essas negatividades que está tendo momentaneamente. Mas se você pegar, você imagina um prefeito que tem que manter transporte escolar, manter a educação funcionando com qualidade, que São Simão foi premiada como uma das melhores educações dos últimos tempos do IDEB. Então nós temos aí a estruturação da cidade. O prefeito já fez aí basicamente mais de 60% de asfaltamento dentro da cidade, coisa que já há muito tempo deveria ter sido feita e não foi feito. Estamos aí prestes a iniciar as obras do asfaltamento do lado do Itaguaçu,
Nós vamos fazer o asfaltamento das casinhas que vai ser construído da GEAB, que eu acredito que o mais tardar início do ano nós iniciamos essas obras. Cidade Jardim. Cidade Jardim. Nós temos o posto de saúde na Cidade Jardim que está sendo edificado. Isso teve a reforma lá em Itaguaçu do posto, agora recentemente tivemos uma inauguração lá do posto do Centro de Fisioterapia. E farmácia. Com a gracinha, a farmácia lá do Itaguaçu. Reforma do Leopoldo, que todo mundo lá, seu xará lá, né? Reforma vai do parecer Leopoldo, que me reformaram. na escola, né? Então, assim, está trabalhando, está dando sinais. Precisa melhorar? Precisa melhorar o esporte? Precisa fazer investimento lá? Precisa. O prefeito, quando ele tem que fazer alguns cortes para ele fazer essas coisas acontecer, e lá era necessário. Só que agora, só para me fazer um parênteses em relação a medicamento, depois a gente pode estar fazendo uma visita, inclusive na farmacinha. O que aconteceu de fato, essa diminuição, é dos medicamentos que não era obrigatório. Então, por exemplo, tem pacientes que iam lá, pegava Alantos, que é para diabetes. Eles não aceitavam o que vem... Xarelto, por exemplo, que é trombose. Mas o Alantos é um exemplo melhor, que tem duas pessoas que iam, que inclusive uma da CEMIG, os dois da CEMIG, inclusive sócio do supermercado aí, e ele ia lá e queria pegar 10 por mês, que custa R$192 desse medicamento, que não é obrigatório, porque ele não aceita o que vem do Ministério da Saúde, que é o mesmo medicamento, só que serve para diabetes, mas não é o com o nome Lantus. Então, assim, esses tipos de questões, e são as pessoas que muito eu vejo reclamar, é as que não precisavam, é as que não têm necessidade, porque o poder público, vereador, você falou muito bem, ele está para diminuir as diferenças, as dificuldades de quem realmente precisa. Quem não precisa, ele pode custear isso aí, porque aí ele vai tirar de quem precisa. Então, assim, a parte de medicamento está sendo assistida para todos os medicamentos que são obrigatórios, que o Ministério da Saúde determina. Aí, para aqueles que não é necessário, que não é obrigatório, esse foi cortado realmente dentro da lista, né, vereador? Exatamente, porque não é obrigatoriedade do município. No município existe uma linha de remédios que o município tem uma parceria com o governo federal, que paga muito pouco, inclusive a maior parte é o município que arca, né, em todos os sentidos aí, sempre é assim. Não é só na parte de remédio, como merenda escolar também. Você vê, uma merenda escolar hoje é uma vergonha falar o que o governo federal não dá 10% do que se gasta dentro do município. Então é uma vergonha. Então, assim, essas questões, a população não tem essas informações. Ela acha que o prefeito não está fazendo porque o prefeito é ruim, porque o prefeito é ruim. Não é isso. Na verdade, é porque realmente o município não está tendo condições de estar assistindo esses remédios que não é obrigatoriedade do município. O Léo fez uma ressalva interessante, porque que nem eu disse, existe vários remédios que o custo dele é um pouco mais alto, que o governo federal ele não disponibiliza ele pelas redes, né? Então o que acontece? O município tem que arcar, o município vai lá e arca. Aí os prefeitos, ciente da necessidade, vai lá e faz essa aquisição desses remédios para fazer doação para o povo. Mas aí boa parte do povo é gente que não precisa. E o SUS, existe um ditado o seguinte: ele é para todos. Esse é o grande problema. A bandeira do SUS, ela é para todos. Então o cara chega e fala: não, mas espera aí, o SUS não é para todos? Então ele confunde distribuição de remédio na rede municipal com ações do SUS. Então, vamos deixar o Luiz Manuel fazer mais uma ou duas perguntas, porque nós temos mais aí minutinho. Mas essa questão dos remédios que nem eu disse, já existe, já à vista aí os recursos que está previsto para se beneficiar São Simão, e se isso acontecer, logo esse problema também será resolvido. Dá certo. É isso que eu quero falar, Vilarinho. Nós estamos falando de dificuldades, arroxo orçamentário, de diferentes serviços públicos que foram afetados de uma certa forma por essa queda de receita. E eu queria saber se o município de São Simão tem
uma previsão de que a situação vai melhorar, porque a crise está instalada, mas ela não vai ficar para sempre. Nós esperamos que isso passe. Eu creio dentro desses próximos 90 dias. Estamos no final do ano. Final do ano, você sabe que tudo vai sintonizando, vai parando. Mas eu creio que até meados de janeiro, segunda quinzena de janeiro, até lá. Isso pode acontecer semana que vem, pode acontecer na outra, pode acontecer agora em novembro, pode acontecer final de outubro e pode acontecer em dezembro. Mas eu acredito mesmo um prazo específico até meados de janeiro. Como? A gente consegue recursos que estão previstos de vir. Eu não vou falar para você de que forma esses recursos estão vindo, porque na verdade isso é uma prerrogativa do prefeito. Então eu não posso ficar falando dessas questões de como vai vir esses recursos. O prefeito tem uma equipe muito boa, está trabalhando isso aí, e já estão enganjados, empenhados, imbuídos para fazer esses recursos acontecer. Eu acredito que dentro de 90 dias esses recursos já imigrarão aí para o erário público municipal e as coisas serão solucionadas. Mas é que nem eu disse, a farmácia tem remédio, só não tem os remédios, não está tendo todos os remédios, precisa melhorar, mas já está a caminho aí para solucionar esse problema. A preocupação nossa é que os remédios mais essenciais cheguem àquelas pessoas que mais precisam. Só para fazer um parênteses, então, voltando, tem um projeto, inclusive, que parte também do Executivo, mas é também do Legislativo, e o Vilarinho está no meio disso, que é a entrega de medicamentos, além daqueles necessários e obrigatórios, que será definido em projeto de lei. Você vai ver, ele está falando que a gente tem que esperar um pouco, porque a gente anunciar as coisas que vão acontecer antes que ela aconteça, isso é um problema, né, Vilarinho? Mas você pode ter certeza, mas você pode ter certeza que vai acontecer. Isso tudo depende de recurso. Nós estamos todos envolvidos. Essa questão de recurso, se você imaginar que prefeitos anteriores abriu mão de correr atrás ou de receita, porque eles tinham muito, então não preocupava com isso. E agora virou um problema que a gente tem corrido atrás, né, Vilarinho? O prefeito tem andado diuturnamente atrás disso. Então, questões são o IPTU, por exemplo, da SPIC, que está aí para ser recebido, inclusive está ajuizada a ação, já tem recurso depositado na quantia aí de 65 milhões, mas é uma ação judicial que foi se alongando, inclusive está lá no STF para se definir, e se Deus quiser ela vai ser definida. Amém. São recursos de recebimento de impostos das empresas que estavam dentro do município, que construiu usina, hidrelétrica e outras coisas mais, e o prefeito daquela hora que tinha muito recurso não preocupou, também na quantia de 48 milhões, que pode acontecer aí a securitização, que é pegar as dívidas que os municípios têm em crédito a receber. Foi falado disso na Câmara, inclusive já, foi votado o projeto de lei, e ele será vendido à empresa ou instituição financeira que quer o recurso para cobrar, e nós iremos receber uma porcentagem também. Basicamente está quase se resolvendo. E a maior de todas, que é uma que ficou para trás, então assim, o Vilarinho falou que não quer falar, eu vou dando os spoilers aqui e vou contando algumas coisas. Mas isso vai acontecer duas coisas. Vai incomodar a turma aqui agora, porque eles vão ficar, quem tem cabelo vai ficar em pé, e quem não tem vai ficar mais triste ainda, que é nós dois, né, Vilarinho? Nós temos aí, se você imaginar hoje, nós já temos uma informação já há bastante tempo, mas não conseguimos resolver ela porque a SPIC ela não colaborava, e a gente está conseguindo uma interlocução, e eu acredito que isso vai se resolver. A SPIC ela informa toda a geração de energia para quase toda ela para o órgão nacional, e ela tem informado, a gente já tem informação 80% só, então 20% da geração dela não está sendo informada. Então, se esses 20% entrar na informação, São Simão, de 0,8, que é o índice do Estado, do ICMS, vai passar aí para 2. Aí você vai ver São Simão crescer. E isso é só valor que nós temos direito, mas é uma briga com todos os outros municípios, porque para São Simão receber a mais, tem que tirar dos outros 245 municípios, porque é devido a São Simão. Então,
Então isso é outra ação que o prefeito está atrás. Então assim, se você imaginar que só isso eu te falei, que nós temos aí em torno de quase 200 milhões a receber, fora o ITBI da SPIC, que é em torno de 120, então imagina só o que nós temos perdido. Então assim, isso é solução. Nós falamos das empresas, eu tenho que terminar, porque senão minha parte da programação aqui vai virar um problema. A conversa quando eu acho que nós tínhamos que ficar aqui a tarde inteira, o dia inteiro. Você tem mais 2 perguntas, né? Vou deixar o Luiz e depois em outro momento a gente fala, né, Vilar? Claro, fazer um bate-papo bacana aí pra gente. Não, eu já quero fazer só uma pergunta aqui. Eu quero agradecer Leopoldo, nosso amigo Celinho aqui, abrindo as portas mais uma vez na Rádio Formato FM. Camila, Vilarinho, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou daquela turma que não que eu desejo que as coisas deem certo, independente de quem esteja no poder. Então eu não sou da turma quanto pior, melhor não. Tá ruim, vamos melhorar, vamos ver o que pode ser feito, vamos dialogar. Então fica aqui o meu voto de que o município possa se recuperar diante desse arroxo orçamentário, que nós possamos ver nos próximos meses, no próximo ano, o restabelecimento do calendário turístico com os eventos tradicionais do município. E é isso, São Simão tem um potencial muito grande, é um município rico materialmente e rico socialmente. Nós temos um povo maravilhoso nesse município. E é isso, Vilarinho, eu espero que... Parece que nós conversamos... Tem quantos minutos, Léo? Nenhum mais. Mas ele pode perguntar. A gente fez pichando. Eu vou fazer aqui só sobre essa questão das carretas na cidade. É um assunto que tem chamado muita atenção. Eu não poderia deixar de falar. Você quer fazer alguma pergunta referente a isso? Isso aí é uma polêmica que surgiu, né, diante de alguns acidentes aqui no trânsito da cidade, sobre a presença de carretas e veículos de carga pesada no trânsito da cidade, Vilarinho. Nós temos aí uma dificuldade muito grande que, de certa forma, acaba ligando a outra dificuldade. Veja só, a primeira dela, vamos falar de segurança. O governador Caiado, quando ele faz concurso público, essas coisas todas, privilegia a capital e o entorno da capital. Então o interior basicamente fica à deriva. Então, para se fazer uma São Simão melhor, nós teríamos que criar uma Guarda Civil Municipal para dar um suporte e um combate maior a essas irregularidades que vem acontecendo dentro do município. Segundo ponto seria alterar o projeto de lei que já foi votado lá no passado. Só que o projeto ele veio muito falho. Ele talvez não previa que ia acontecer todos esses fatos ruins, que tem esses episódios ruins. O projeto de lei prevê a proibição de tráfego de caminhões com peso bruto na cidade. Agora vamos lá. Onde nós temos um balanção para saber se o caminhão, qual que é o peso daquele caminhão? Então, assim, existem várias falhas. A cidade tem ruas estreitas, por exemplo, ali no Popular, por exemplo, ruas estreitas. Teve um acidente na 25 lá com a 14, por quê? Porque a rua não tem visibilidade, é pequena. Então, o caminhão, para ele fazer, ele tem que abrir. Para ele fazer uma esquina, ele vai ter que abrir. E na hora que ele abre, o risco de pegar um idoso, pegar uma criança é muito grande. Então, no meu ponto de vista, isso aí, com todo respeito aos caminhoneiros, de certa forma, talvez o prefeito pode até estudar a probabilidade de criar um espaço para esses caminhoneiros. Para eles alegam o seguinte: olha, nós chega tantas horas, chega 11 horas, chega lá no posto, já está lotado, não tem espaço. Chega lá, chegou uns até falar que o posto cobra lá uns R$100, parece, de estabelecimento ali. Então, assim, arrumar um local específico, pôr um guarda lá, para essas carretas chegar a encostar, o cara pegar o carro e a família buscar ele lá naquele pátio. Talvez seria uma das alternativas que pode ser avaliada para o futuro. Mas eu sou contra o tráfego de carreta na cidade, independente se ela é carregada. Você, caminhoneiro, eu falo de você mesmo. Vocês têm que ter consciência. Vocês pegar um caminhão, uma carreta, entrar dentro da cidade, meu irmão, é ruim, isso não dá certo. Tem que ter consciência, arruma um jeito. Não funciona isso. Eu não tenho medo de caminhoneiro não, meu irmão. Tá errado. Andar caminhão dentro da cidade tá errado. Não vira, exceto para carga e descarga. A cidade não está preparada para esse tipo de coisa ainda. O cara encosta caminhão em cima do passeio, na praça, não tem consciência não. Vai encostar onde?
Se a rua é estreitinha, o caminhão toma a rua todinha. Você entendeu? É falta de consciência. Depois, por isso que está tendo esses acidentes aí, você entendeu? Os acidentes acontecem por quê? Porque é falta de consciência. O município tem culpa? Tem. Nós precisamos arrumar um espaço para esse povo? Tem. Sentar com esse povo e organizar? Temos. Eu acho que o prefeito tem que ter essa visão também para o futuro e resolver isso. Com todo o respeito aos caminhoneiros, ao prefeito, mas é uma coisa que pode ser discutida e amadurecida no futuro. Mas que está errado trafegar caminhão pesado dentro da cidade, está. Danifica o asfalto, ocasiona risco para o povo. No São Simão tem muito idoso. Você entendeu? É somente o cara que perde uma família, perde um ente querido, perde um filho, perde um pai, perde uma mãe, que vai doer lá no coração dele lá. Ele vai sofrer porque por irresponsabilidade do cabra que pega a porra do caminhão e anda dentro da cidade. Você entendeu? Então tá errado. Tem que cortar isso. Tem que cortar. Tem que ter uma lei alterando isso aí, você entendeu? Nós vamos pensar, sentar com o doutor no futuro. É que nem eu falei, a nossa dificuldade hoje é segurança. Ah, mas falta fiscalização. Mas o cara vai fiscalizar o quê? Se a lei fala em peso bruto, então não tem um balanção para pesar a porra do caminhão. Você entendeu? Não tem, ué. Como é que vai fazer? Mas é isso aí. Fica aí minhas... Com todo respeito, desculpa aí o palavreado aí, mas esse é o Vilarinho. O Vilarinho é meio polêmico às vezes. Quando engrena, agora que eu comecei a engrenar, aí já tá acabou o programa. Nós temos só quase uma hora de programa. É porque na verdade lá na Câmara eu tenho sido bem pacífico, né? Temos uma vereança, uma turma nova aí. E eu quero evitar desses embates, essas coisas todas aí, porque ideologia política todo mundo tem, né? Até recentemente teve um embate lá entre o vereador Lucas e o vereador Ralf sobre a questão da iluminação, da taxa de iluminação pública, do decreto, mas é uma coisa que eles se expuseram as opiniões dele lá, eu tenho a minha e não quis entrar no mérito da discussão. Então deixei os dois lá. Tá certo. Ele é o líder de governo, a responsabilidade é do líder de governo fazer a defesa, né? Tá certo. Defesa. Mas fica aí, um forte abraço, né? Obrigado, Leopoldo. Obrigado, Vilarinho. Estamos à disposição sempre aí. Você pode acompanhar as atualizações do Gazeta no Instagram e no Facebook pelo @Gazeta São Simão. Ok. Vilarinho, deixa seu ótimo dia aí para nossa comunidade. Primeiramente, por último, eu quero só pedir desculpa à população aí pelas palavras, né, de baixo aí. Isso é autêntico, o pessoal entende. O que acontece? A rádio ela é comunitária, não evangélica, então eu fiquei à vontade. Tá bom. Mas quero desejar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Formato FM. Numa eventual oportunidade estaremos aqui de volta, falando novamente a respeito das questões pertinentes. Tem muita coisa para falar e, na verdade, pensei que vocês iam me dar uma rochada boa aí, mas foi suave. Vai ficar para a próxima, pra você sentir em casa, depois você vai ver a próxima. Um forte abraço, meu irmão. A Formato FM agradece o Poder Legislativo aí, em nome do vereador Vilarinho e a Camila, aí, a nossa assessora de comunicação da Câmara Municipal. Câmara Municipal de São Simão, transformando o presente e construindo o futuro.